Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. Acesse Portal do Consolador. YouTube, Instagram, Facebook. Mensagens diárias. Apresenta ao vivo Portal do Consolador. Apresenta Encontro. Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Portal do Consolador e quero convidá-los para visitarem, a nossa página no YouTube. Lá vocês encontrarão vários vídeos abrangendo diversos assuntos. Mas não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. E, se possível, faça um comentário. E desde já a gente agradece. Fazendo isso, o YouTube vai recomendar os conteúdos a mais pessoas e vocês estarão contribuindo para mensagens do bem, né? Eu lembro do Emmanuel, que disse o seguinte para nós: a maior caridade que podemos fazer é a divulgação da doutrina espírita. Então, acho bom, que ouçamos o nosso amado Emmanuel, que só quer o nosso bem. E vou aproveitar também o ensejo para informar a todos que temos uma página no Instagram e no Facebook. Hoje nós teremos um outro programa Encontro, é o segundo, que é um bate-papo descontraído entre amigos. Teremos o prazer de ouvir o companheiro Vitor Hugo, um jovem expositor lá de Uberlândia, que vai nos brindar com o tema Lições Evangélicas. Além dele, participarão também os nossos amigos, o Guaraci de Lima Silveira e a Consolação que está anunciado aí. A gente sabe que nós temos problemas, Nós não somos virtuais, nós somos de carne e osso e, portanto, às vezes nos acontecem problemas e ela, então, não pôde participar. Mas, no lugar dela, nós vamos ter o amigo Pietro Fassum Pirozzi, que é de Rio Pomba. Ele vai participar conosco também, tá? E os amigos que estão agora assistindo, depois da palestra do Vitor, poderão também fazer perguntas, desde que sejam relacionados ao tema. Agora, na próxima terça-feira, no dia 28 de setembro, às 21 horas, nós teremos uma quarta palestra do Projeto Setembro Amarelo. Ela vai ser feita pela companheira Cristiane Beira, que vai falar para nós sobre a gratidão pela vida. E dando continuidade à nossa programação, também teremos no dia 3 de outubro a palestra com o companheiro espírita Carlos Campetti, que vai falar sobre a importância do estudo dos livros dos espíritos. Informo também a vocês que também em outubro nós vamos fazer o estudo do livro dos espíritos, que começará no dia 4 de outubro e serão todas as segundas e sextas-feiras, às 21 horas, E antes de passar para o nosso querido Vitor aí, um jovem que realmente eu fico emocionado de ver um jovem, estar aqui trazendo para nós o Evangelho de Jesus. Nós vamos fazer uma pequena prece. Amado Mestre Jesus, neste momento pedimos a proteção dos amigos espirituais para todos nós, em especial ao Vitor Hugo. Que estejamos todos sob sua guarda, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade, E estamos aqui realmente muito felizes por poder participarmos todos juntos desse evento, Muito obrigada, Jesus. Agora a palavra é sua, Vitor. Boa noite a todos. É uma alegria, um presente estar aqui. Espero de todo o coração seja um momento aconchegante, que as nossas almas, os nossos espíritos encarnados e desencarnados se vejam entrelaçados numa corrente única
de amor, de esperança, de coragem e de paz. Peço ao Senhor que me dignifiques para que eu possa ser instrumento. Tenho desejo de servir e rogo aos espíritos superiores, aos nossos anjos da guarda, que estejam conosco, na medida do possível, diante da nossa pequenez e da ausência ainda de virtudes que não temos, eles possam nos oferecer o suporte que precisamos. Vamos, então, iniciar. Eu acho que ter o microfone aberto, eu fico meio bugado com essas coisas. Se alguém só puder conferir, eu acho que agora deu certo. Obrigado pela gentileza. É porque eu fico assim, meio zanzando. Mas hoje nós iremos falar acerca das lições do Evangelho. Para que nós comecemos, iremos pedir o auxílio aqui de O Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais. É uma parte a que gosto muito e que aqui procuraremos, com minúcias, algumas informações necessárias para percebermos a essência das lições do Evangelho e, ao mesmo tempo, a relevância que elas têm para os nossos corações. Na pergunta 617, Allan Kardec vai trazer um questionamento bem legal e a resposta dos espíritos vai ser muito importante. Mas, para aqueles que, porventura, não tenham a informação acerca dessa parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec divide em 4 partes essa obra bem dita, 4 partes que se desdobrarão em 4 livros, que são as obras básicas do Pentateuco Kardeciano. Inicia-se com o Livro dos Espíritos, posteriormente o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, depois a Gênesis. Essas são as obras principais. O Livro dos Espíritos, vamos dizer, a colaboração direta do plano maior para com a Terra. E o restante há como que uma contribuição genuína de Kardec, do codificador, que foi extremamente feliz. E essa parte das leis morais corresponde ao Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, aonde ali, conforme nosso codificador vai dizer, se a gente observar a vida de Jesus e os ensinos dele, né, dá para a gente dividir em 5. E diante das curas, milagres, predições, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali seria abordado os ensinos morais, que seria aquilo que não é alvo de contradições, serve a todos os povos e em todos os tempos, visto que tem um pezinho lindíssimo no que a gente poderia chamar de lei divina. E é com esse objetivo que iremos observar a lei divina ou lei natural nas suas características vitais. Pois bem, 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Porque é importante a gente considerar que essas leis divinas são as que abarcam todo o universo, não só regulamentam a existência material dos seres orgânicos aqui, como também dos seres desencarnados, mas igualmente essa que gerencia todo o universo, nas suas diversas galáxias, diversos sistemas solares, assim por diante. Que objetivos abrange essas leis divinas? Concerne-lhe outra coisa que a conduta moral? É preciso a gente compreender essa pergunta aqui de Kardec num ponto um tanto que legal, porque ele aqui, a princípio, está colocando essa lei natural ou lei divina como a compreender, né? Tão somente a questão moral, tão somente a relação do homem para com Deus, algo que a própria criatura humana, no passar do tempo, foi estigmatizando, por exemplo, ao nos depararmos com a Idade Média, por exemplo, e antes dela, né, porque ali a gente vai ter o final da Idade Antiga e início da Idade Média, onde o catolicismo
o cristianismo vai ser institucionalizado como ali uma igreja, né? O catolicismo surge, o catolicismo apostólico romano surge ali num concílio, e a partir de então, determinações e mais determinações humanas vão acontecer de uma defensoria ali de princípios, preceitos e dogmas. A Deus vai ser enxergado tão somente sob o viés da religião. Mas, durante a Idade Média, apesar de tantas cruzadas, tantas coisas, a gente vai ter no finalzinho ali movimentos importantes que vão se dar na retomada da razão. Se até então o pessoal estava adoecido nessa falsa religiosidade, visto que tudo que o homem desenvolveu, tudo que o homem fez ali não foi tão legal, né? Vão surgir movimentos que retomem a razão e que vão procurar um pouquinho se distanciar dessa religião, dessas religiões, essa religião, né, que até então era o catolicismo, que estava ali como que adoecido na sua expressão, uma vez que o homem se apropriara da ideia de Deus e estava pintando e bordando no dizer popular a partir da religião. Nós vamos ter essa retomada da razão, que em si vai causar como que um hiato, movimento esse, muitas vezes, percebido ali no positivismo, no desenvolvimento das ciências, um distanciamento muito grande. Então, a ideia da lei divina, dessa lei de Deus, tão somente no contato humano e de acordo com o pensamento como tão somente para coordenar ali as pessoas, essa lei na doutrina espírita, ela vai ter um outro foco. E é o que a gente vai poder perceber aqui, não somente esse da conduta moral, regular o homem nas suas atitudes, pensamentos e sentimentos, mas igualmente nós vamos poder perceber outras coisas. Como na resposta está dito, todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Aqui, essa informação, ela como que vai de encontro ao pensamento posterior ao que Emmanuel ele coloca no caminho verdade e vida, quando ele diz que Jesus não estabelece linhas divisórias acerca do templo e da oficina. E por vezes a gente adora-o nas igrejas e menoscaba-o nas ruas, por isso mesmo naufragando 1000 vezes. Mas essa questão do templo e da oficina, essa divisão por vezes entre mundo e religião, né? Vamos dizer assim, essa divisão infeliz, ela de certa forma não encontra bases e alicerces no Espiritismo, visto que aqui, no seu tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, o Espiritismo remonta não só a um viés de observação, mas contempla outros pontos de vista que são importantes e fundamentais para a compreensão da vida e daquilo que acontece diante do universo. Aqui mostra-nos que o cientista que ali se debruça nos seus experimentos está estudando a lei divina, está tendo ali um contato com as leis divinas, tanto quanto alguém que se coloca à disposição para estudar o Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, nós teremos o contato igualmente com as leis divinas. Não existirá para o Criador essa separação que, infelizmente, a gente se percebeu nessa briga intrincada entre religião e ciência, que até hoje dá vestígios aí de horrores, aonde cada um vai puxando a sardinha para o seu lado e não se chega a um ponto de conciliação em que a gente perceba, em verdade, que estamos, ao nos debruçarmos sobre uma outra questão, estamos a falar do mesmo princípio.
E é importante a gente reconhecer algo que na 615 está posto. Então, compreendendo esse primeiro aspecto, reconhecendo a lei divina nas suas possibilidades e dimensões de ação, visualizemos uma das características dessa lei. 615, Kardec questiona: a lei de Deus é eterna? Os espíritos vão dizer: ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. O que eles estão colocando aqui? Desde que o universo é universo, a lei divina existe. Ela não se deu a partir de tal mundo, ela foi consolidada a partir de tal momento, não. Continua em todos os momentos, em todas as eras, em todas as instâncias, visto que Deus é atemporal. Então, diante dessa nossa conceituação de tempo cronológico, né? O Criador, ele não está submetido a essa perspectiva, e a sua lei, como ele próprio, está como que posta diante de todo o universo eternamente. E não só é eterna, ou seja, não só ela vai durar para todos sempre, mas igualmente ela é imutável, ou seja, que era no princípio, agora e sempre será. Nós poderemos, assim, procurarmos refletir, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás, ela era uma coisa essa que atualmente não diferiu. Isso se faz indispensável para que assim a gente penetre um pouquinho acerca da missão de Jesus, visto ser ele o espírito da mais elevada ordem que o nosso orbe já conhecera, e que na escala espírita, nos espíritos da primeira ordem, os espíritos puros espíritos, como queiramos, Kardec vai dizer que além de ministros, eles são mensageiros, além de executores das determinações divinas, dessas leis sacrossantas, eles são mensageiros. Ao falarmos do Evangelho, das lições do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, é preciso reconhecermos como que, pois, essa característica vital. Estamos diante de alguém que não está falando de si mesmo ou de alguma coisa que inventou. Estamos falando de um espírito que é mensageiro de uma causa maior. Daí, Evangelho ser boa notícia. E essa boa notícia que Jesus trazia, em verdade, será referência máxima ao que há de mais puro e verdadeiro em todo o universo. As leis divinas são o próprio pensamento de Deus, que manifesta-se sobre todo o universo. Pensamento esse que regula todas as coisas. Regula tudo. Essa inteligência suprema que na sua forma de criação, na sua forma de expressão, trouxe-nos essa relevância de algo que é imutável, ou seja, pode confiar, não vai ter contradição. Não se preocupe, confia que tudo dará certo. De tal modo que os orientadores de André Luiz irão dizer que aquele que faz o bem pode esperar o bem. Isso não é promessa de amizade, isso é lei. Como também a gente vai ver a Sanson na mensagem Lei de Amor, ao dizer assim, amai bastante para ser desamados. Ele não está falando de barganha, ele está falando de lei. E é justo a gente ponderar rapidamente sobre um aspecto desta fala de Sanson, porque a mensagem na Lei de Amor que ele traz, que Kardec põe lá genialmente, ela, a todo tempo, ele vem falando, amai bastante para ser amado. E, como dissemos, não se trata de barganha. Aqui não é falando assim, olha, você ama, você é amado. Não é esse ponto. Visto que aqui ele não está definindo as relações. Por exemplo, assim, eu amo o outro e o outro me ama. Ele está dizendo, amai bastante para ser amado. Ele não está definindo quem irá nos amar. E aí dá para a gente perceber, por exemplo,
o quanto essa frasezinha legal, ela é significativa, visto que a disposição de amar abre-nos as comportas do coração, diminui-nos a expressão do egoísmo, abrindo caminhos e possibilidades para estarmos mais receptíveis ao amor divino, uma vez que é no amor que a gente se aproxima um pouquinho mais perto de Deus, como um sol que a gente está a receber ali a sua claridade. Quanto mais próximo, mais essa luz ela tem possibilidade de acesso à nossa intimidade, ao nosso coração. Então, é importante considerarmos a grande tarefa de Jesus como mensageiro. Tal ele vai dizer para os discípulos na Santa Ceia, onde belíssimamente ele vai colocar para os discípulos o seguinte: já não vos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tudo quanto aprendi de meu Pai vos tenho ensinado. Ou seja, a sua fala, e ele dizia, não dou testemunho de mim mesmo, mas antes do Pai, que me enviou, porque a sua expressão, e é preciso reconhecermos, não é de personalismo. Jesus não veio a autoadorar-se ou ali manifestar-se como o grandioso, mas, em verdade, há nele de tal forma um conhecimento perfeito acerca dos seus propósitos, que é preciso, quando a gente se depara com a frase que ele próprio diz, com a fala do mestre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, ó, minha namorada, Micaela. É... Obrigado, Benzinho. De tal forma que, quando a gente escuta dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não se vem ao Pai senão por mim. Ali não há endosso da parte dele para esse vangloriar de si mesmo. Há uma consciência perfeita acerca da sua missão, dos seus propósitos, que carregara como executor e mensageiro divino, entre outras palavras. Falarmos da mensagem de Jesus, na verdade, é termos contato com a expressão do amor divino, com aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, que em verdade fala, visto que a consciência, onde está escrita a lei de Deus, já é a expressão do evangelho puro, mas que no dizer da 121A, por vezes nós a esquecemos e a desprezamos. O Cristo representa a mensagem viva, porque em si, e aí, vê de Jesus, como na 625 está posto, aonde os espíritos respondem a Kardec diante do questionamento do codificador: qual o tipo mais perfeito que foi oferecido à Terra para servir de guia e modelo? Vede Jesus. Ver Jesus, ou seja, não quer dizer que significa exclusivamente o Cristo, mas ver o que ele fez, porque poderia ter sido outro, poderia ter sido um outro espírito com outro nome, não teria problema algum, porque o que esses espíritos co-criadores em escala maior fazem, em verdade, são executar e comunicar, oferecer a mensagem divina a outros corações. Então, ver o Cristo percebe o que ele fez, porque nas palavras e atos do Cristo e nos sentimentos do Mestre, a representação magnânima daquilo que vem a ser as leis divinas, imutáveis e divinas. E é por isso que, quando nós vamos ouvir no Evangelho de João Pedro dizer: para onde iremos nós, mestre, se só vós tem palavras de vida eterna? Ali, Pedro não está dizendo, de certa forma, algo errado, equivocado. As palavras do Cristo são de vida eterna, porque se apoiam e se alicerçam sobre as leis divinas. E por isso Kardec sabiamente vai estudar sobre elas no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo ali nuances, detalhes importantíssimos, visto que na simplicidade do Mestre
talvez muitas vezes a gente relegue como que ao abandono, ou a gente não considere tão importante o que Jesus está dizendo. Mas é importante considerar que a essência das palavras do Cristo, em verdade, elas estão postas sobre toda a natureza. E não falam de uma opinião de Jesus ou do que ele acha melhor, mas em verdade fala daquilo que dá certo em todo o universo. E que no livro Emmanuel, por exemplo, no capítulo 5, Necessidade da Experiência, no item Sabedoria Integral e Ordem Inviolável, Benfeitor Emmanuel vai colocar justamente essa questão acerca do pensamento divino, em que diante dele nós perceberemos então essa característica, as palavras de vida eterna que Jesus nos trouxe e que em verdade falam das leis divinas, produzem sobre toda a face do universo uma ordem inviolável, que por vezes a gente pode falar assim, não é verdade. Olha o Brasil. Talvez Emmanuel ele escreveu desconhecendo o Brasil, porque é só olhar o Brasil que vai ver que é diferente. Talvez toda regra tenha exceção. Aí Emmanuel esqueceu de colocar isso. Mas é por causa que, diante da ordem inviolável, é justo a gente reconhecer que toda liberdade humana se expressa com ali limitações, visto que a gente pode agir até certo ponto, mas não há como atingir por isso mesmo o universo. As palavras de vida eterna, elas permanecem a vigorar em toda a face dos mundos, coordenando as relações da matéria quanto as relações de todos os seres. E aí a fala da nossa irmã, Jesus falava para o Espírito. Então, reconhecendo essas palavras que transcendem espaço e tempo e não estão sujeitas à matéria, o diálogo de Jesus só poderia se dar não com os corpos, mas com os corações. E aquilo que ele falava é fonte viva que descedenta as nossas necessidades mais profundas e abastece-nos profundamente os nossos corações. E para que a gente se detenha um pouquinho melhor nas lições do Evangelho, eu trarei aqui uma lição de Emmanuel do Fonte Viva, aonde ele vai dizer assim, vou pegar apenas um recorte da mensagem, ela é extraordinária, chama-se Palavras da Vida Eterna. Emmanuel diz no momento assim, dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, olha que legal, diante das expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Olha que interessante. Emmanuel coloca aqui que nós teremos, junto de tantas ideias, de tantas coisas que carregamos dos outros, de nós que a gente vai tendo, nós teremos as palavras de vida eterna, que se desenvolve diante da nossa mente. Na questão lei de liberdade, no item liberdade de consciência, há algo lindíssimo, lindíssimo. Os espíritos vão conceituar consciência da seguinte forma. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem. Olha que legal, mas o que esse pensamento traduz? 621, onde está escrita a lei divina? Na consciência. Então, nesse pensamento único, nesse pensamento íntimo que nos pertence, que por vezes vem à nossa mente, ali há a lei divina, no dizer de Emmanuel, as palavras da vida eterna. Isso é só para a gente perceber a concordância de Emmanuel com ali a mensagem de Jesus. Diante da nossa cachola, da nossa cabecinha,
É só a gente pensar. Quantos de nós, às vezes, a gente está com os planinhos já armados e de repente surge um pensamento, como que de improviso, lá na nossa mente. Por vezes, essa consciência, de forma silenciosa e branda, traz alguma ideia, que às vezes a gente quer ofuscar, como a querer, olha, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Não vou fazer. Mas é uma voz silenciosa, inarticulada, que ecoa, porque passa o dia inteiro e às vezes a gente não sai daquele pensamento. É um pensamento, mas que reverbera, são como palavras que ecoam, são expressões do pensamento divino dentro de nós. O nosso irmãozinho aí, Deus te ouve e em ti mesmo te esclarece. Justamente na nossa própria mente, vem ali no meio de tantos pensamentos esse pensamento divino, que é extraordinariamente as palavras da vida eterna. Por isso Emmanuel vai dizer: guarda teu coração e escuta. Teu coração escuta, porque quase sempre temos-las desprezado. A mensagem do Mestre não está morta, é espírito que continua a raiar na nossa intimidade, por intermédio desse silencioso pensamento que nos envolve na nossa caminhada terrena e que às vezes nos faz mudar de ideia, às vezes faz a gente modificar o caminho, faz a gente remexer aí, pensar na nossa transformação pessoal. Como que muito importante. Guarda teu coração à escuta. Por quê? É preciso guardarmos o nosso coração à escuta. Às vezes a gente, com os sentimentos que a gente nutre, com os sentimentos que a gente vai cultivando dentro de nós, vamos abafando essa semente, que como está dito na parábola do semeador, o semeador saiu semear. Deus, esse grande semeador, diante de todos nós espíritos, concedeu-nos essa semente da verdade, mas que muitas vezes temos a sufocado, não temos a escutado. Ela, às vezes, já se encontra em nós, como aquele terceiro solo em que os espinheiros sufocaram as ansiedades da era e tudo mais. Ou seja, é imprescindível guardar o nosso coração à escuta. Nascem, continua Emmanuel, do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. É só a gente observar essa falinha aqui de Emmanuel, ela está posta no Advento do Espírito de Verdade, quando na segunda mensagem do Espírito de Verdade, nós teremos o seguinte, o Espírito de Verdade dizendo: eu, jardineiro divino, cultivo a semente divina, que ele faz referência, que ele está falando, cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Ou seja, essas palavras de vida eterna, elas têm por princípio em nossas vidas justamente a intervenção do Cristo, ao qual nós estamos como que vinculados pelos laços mais santos do amor. Ele é o grande tutelar, o grande anjo benfeitor da humanidade, com que tem abençoado-nos a trajetória, oferecendo-nos, por isso mesmo, essas expressões divinas dentro de nós, como um cuidado legítimo do Criador para conosco, oferecendo o que há de melhor, mais puro e mais legal que existe na face de todo o universo. Nascem do amor insondável do Cristo, esse jardineiro que no silêncio tem cultivado ali essa semente divina, essas orientações dignas que nos falam tão profundamente a nossa caminhada. E é importante a gente considerar um ponto, que a consciência ela traz na medida certa, do jeito certo que a gente precisa fazer, segundo a nossa capacidade. Às vezes, por exemplo, quando a gente conversa com alguém, o que acontece? A pessoa vai orientar. Sim,
orienta, às vezes de bom coração, mas sem ter condições de perceber verdadeiramente o degrau evolutivo que a gente se encontra. Então, a pessoa vai falar assim: você tem que fazer isso, 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 aquilo. Muito bom. Mas a pessoa não tem o que está falando, o locutor, ele não tem, às vezes, consciência do degrau evolutivo do interlocutor. Por isso que é tão indispensável, diante desses diálogos fraternos, a gente se abrir à inspiração divina. A gente estuda, tem todo o conhecimento, mas é justo reconhecermos que na hora de acolher alguém e de oferecer alguma diretriz, alguma orientação ali, que alguém esteja necessitado, é justamente por vezes quem tem o maior entendimento não está sujeito aos laços da matéria, no caso dos espíritos superiores, eles terão condições de ajudar ali e nos conduzir da melhor forma possível, para que a gente não venha a ser como uma tempestade no deserto, que a pretexto de acabar com a secura de algum coração, de repente joga toda a água de uma vez. É preciso reconhecer que ali seria imprudência, chegando até podermos considerar como desperdício. Mas continuemos. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhe assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Às vezes, né, a gente está na nossa correria do dia a dia, tão preocupado com tanta coisa, e aí a consciência vem e nos fala que é o Evangelho vivo, essas lições aqui de Jesus, Novo Testamento, essas lições tão sábias do Mestre, que nos vêm diretamente à nossa intimidade. Mas às vezes a gente está tão corrido que a gente não para prestar um pouquinho de atenção, porque ali há uma indicação sublime de medidas e iniciativas que a gente pode ter e que às vezes vão evitar tropeços e quedas desnecessários na nossa vida, impedindo o retardamento da nossa evolução e oferecendo possibilidades para uma progressão cada vez mais verdadeira e consistente. Ali, nessas palavras de vida eterna, teremos o aviso, o cântico, a lição e a beleza. É importante considerarmos tudo isso, porque quase sempre temos colocado na rigidez dos nossos pensamentos, na rigidez dos nossos sentimentos, a gente tem feito Jesus um ser muito rígido e temos esquecido da sua expressão de amor. A sua palavra divina traz-nos beleza, um cântico de alegria sublime que não podemos olvidar jamais. Como está dito no livro Boa Nova de Bebeto, Humberto de Campos, na lição lá que Jesus, bom ânimo, Jesus conversa com Bartolomeu. Já vistes, Bartolomeu, a boa notícia não trazer a alegria. E a nossa causa é a da boa nova, dessa boa notícia. É preciso termos em vista que o que essa lição deve produzir nas nossas vidas deve ser ânimo. Que às vezes a gente tem lidado com ela de uma forma muito triste e tem pesado aí a mão e às vezes afastando as pessoas, sendo que o objetivo do Cristo é nos reunirmos todos diante dessa fonte viva, espíritos encarnados ou desencarnados. E aí, para terminar, somente mais uma frasezinha. Vigia no mundo. Olha o irmãozinho aí, Gustavo, graças a Deus. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que não lhe percas o sabor e a claridade. Olha que lindíssimo que Emmanuel nos traz. As palavras de vida eterna têm sabor e claridade. O que quer dizer? Podem ser consideradas alimento, porque têm sabor e nos nutrem as entranhas do nosso coração, e podem ser consideradas claridade, porque representam igualmente luz para os nossos caminhos a orientar-nos à margem. Ao mesmo tempo que é substância divina,
a nutrir-nos o nosso coração, e aí a gente vai poder perceber no 614 que essa lei divina, essas palavras de vida eterna, elas determinam o caminho da felicidade, é o único, indicando o que a gente deve ou não fazer. No cumprimento dela, a gente experimenta o sabor da felicidade. O que o espírito puro experimenta integralmente, nós, no cumprimento do dever, temos esse momento de felicidade, que é onde, por exemplo, São Vicente de Paulo vai falar que a caridade a vivência da caridade é a antecipação da felicidade espiritual na vivência terrestre. Ou seja, é justamente na execução do amor, nos segmentos da lei divina, que o nosso coração e o nosso espírito terá condições de experimentar o sabor da lei. O sabor da lei. Isso é importantíssimo. Mas não só o sabor, diante delas tem a claridade, porque é a luz inapagada. Percebamos o seguinte: o mestre nos convida para sermos a luz do mundo, luz no mundo, e é uma fala como que muito curiosa. Na vivência da lei, as lições aprendidas se tornam luzes que tanto abençoam o nosso caminho para as próximas etapas, quanto igualmente abençoam quem está vindo na retaguarda. A luz que a gente acende dentro de nós auxilia-nos a ver espíritos que às vezes estão mais à frente da gente, que podem nos ajudar no nosso caminho, quanto também estão abençoando outras pessoas. A vivência da lei, ela tem em vista sabor e claridade, porque nos alimenta de felicidade, mas igualmente irradia sua beleza ao nosso redor. São essas palavras a que Jesus, tão santamente, ele sobreexiste, ele se movimenta na felicidade perfeita, iluminando-nos diante das nossas trevas, como está dito, e termino aqui com a introdução de João, quando ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. É justamente essa mensagem do nosso coração que gostaríamos de compartilhar aí para esse momento introdutório. Bem, então, qual dos dois gostariam de começar a fazer pergunta? Guaraci ou Pietro? Fiquem à vontade. E também outra coisa, as pessoas que estão assistindo também poderão fazer perguntas. O Victor, eu estou aqui observando o seu trabalho, fiquei encantado com o seu conhecimento, a sua pesquisa. Isso é muito importante, né? Dentro da doutrina espírita, pessoas novas, jovens como você, e nesse projeto tão, tão bonito, tão lindo, eu peço a Jesus que a tua vida seja assim sempre. Eu queria fazer um comentário e fazer uma pergunta a você. Quando você citou no Evangelho de João, né, lá na ceia, que Jesus disse assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos. Eu acho isso extraordinário para a humanidade. Eu gostaria de te perguntar uma coisa, Vitor, na sua visão, né? O que nós espíritas precisamos fazer para que as pessoas conheçam mais esse Jesus, esse grande mestre da humanidade? O que nós espíritas precisamos fazer? O que você me diz? Rapaz, essa é a pergunta que não quer calar. Mas vamos colocar assim: a gente só pode falar do que a gente tem autoridade, certo? Vamos dizer assim,
A nossa fala, ela só vai ter alcance desejado quando ela parte da autoridade. Ou seja, é uma pessoa que não está com dúvida naquilo que fala. É uma pessoa que tem certeza, que vibra dentro dela. O que ela fala representa daquilo que está no coração. Já está como a vibrar. Então, em se tratando do conhecimento de Jesus, para nós que desejamos que as pessoas sintam o amor do Mestre, sintam a presença do Cristo e se voltem para Ele, é justo a gente se voltar a esse pensamento. De que, em verdade, essa propaganda, talvez ela precise melhorar aí na produção do marketing. Da produção do marketing. Entre outras palavras, quando a gente fala de aproximar as pessoas do Cristo, é imprescindível a gente se fazer uma pergunta. Nossa, tem um microfone. Isso, obrigado. Tem um... deixa eu respirar. Desculpa, é que eu fico meio assim. Mas quando a gente pensa em aproximar as pessoas do Cristo, é justo a gente se perguntar o quanto do Mestre, da essência do Cristo há na vida que vivo. O quanto em mim as pessoas poderão, no meu coração, ler o Cristo e identificar a atuação digna dele. O quanto da minha caminhada terrestre ela representa essa cartilha viva que apresenta o Cristo para a humanidade. Porque, em verdade, Gesiel, sem conhecer o Cristo, já era a carta viva dele, como num navio, em que tantos estavam ali esmorecidos pelo trabalho que estavam submetidos, e ele se destacava pela capacidade de servir. Ele chega na casa do caminho, conhecendo muito mais do Cristo do que os que estavam ali. Porque ele não falava daquilo que ele tinha visto materialmente, mas daquilo que vibrava dentro do seu próprio coração, daquilo que já estava construído dentro de si mesmo. Então, é uma das coisas importantes, não vou me alongar mais na resposta, mas é a gente fazer o quê? Se eu desejo que o Mestre esteja cada vez mais presente na vida dos outros, é imprescindível aproximar o meu coração cada vez mais do Mestre. É começar a estar mais receptível ao amor dele. E às vezes a gente tem uma ideia de que não preciso de ajuda, estou dando conta sozinho, estou lendo aqui e ali, estou dando conta. Mas é preciso a gente começar a se abrir o coração, começar a reconhecer que a gente é pequeno, que a gente precisa de ajuda. E quando falo de demonstrar o Mestre na nossa vivência, não se trata de falar assim, meu Deus, eu já sou como ele. Não. É de você começar a reconhecer o seu tamanho, por isso mesmo, a necessidade que tem ele na sua caminhada. Porque é justamente quando a gente abre as comportas que a gente guarda o nosso coração à escuta. O pensamento dele se torna mais nítido e a gente começa a experimentar a alegria da presença dele. Porque, meu amigo, Jesus, do ladinho do nosso coração é um trem bom demais. Valeu, obrigado. Vitor, eu acho assim, interessante, né, a colocação que você fez, da gente lembrar que, dentro do possível, nós temos que ser carta viva do Evangelho. E é isto mesmo que você falou. Se nós tivermos a vivência, né, nós, calados, poderemos trazer outras pessoas a buscar esse Jesus, porque se nós vamos agindo daquilo que a gente aprende, mas não é só ficar estudando, vamos colocando em prática. Então, nós vamos ser aquele exemplo, né, na medida do possível, da nossa vivência, e fazer com que outras pessoas façam que nem você, né, nos trazendo já conhecimento, tão jovem como é, que certamente você
com as suas palavras, com a sua vivência, você vai trazendo outras pessoas a terem esse entendimento da importância de estar com Cristo, né? Ô, Vitor, eu queria te fazer uma pergunta, até complementando a pergunta do Guaraci, que é o seguinte: o modelo e guia, segundo os Espíritos, é o Cristo, é Jesus Cristo. Só que muitas das vezes a gente se acha muito distante, como a gente realmente é, muito distante do Cristo. Porque o Cristo nos ensinou a orar o Pai Nosso, onde a gente fala que a gente pede perdão e que a gente também perdoa, e que, na verdade, nós temos muita dificuldade ainda de perdoar. Nós temos muita dificuldade ainda de amar. Então, é como uma pessoa que vai fazer uma longa jornada, uma longa caminhada e vê, nossa Senhora, mas isso está muito longe. É mais ou menos assim que eu vejo muitas pessoas enxergarem o Cristo. Não, está muito longe de mim. E desanima um pouco de fazer aquela jornada, aquela caminhada, para se aproximar do Cristo. O que você pode falar para a gente poder enxergar que, mesmo distante, nós precisamos começar essa jornada? Tá. Porque quando a gente fala de, né, guia e modelo, a gente só lembra de modelo, esquece de guia. Como assim? Explica melhor a ideia. Vamos colocar o seguinte: quando você fala de um guia, você contrata ele para ele falar assim: olha, eu estou aqui em tal lugar, vem até mim. Você não contrata o guia para isso, né? Se você está numa cidade, por exemplo, turística, né? Você quer o guia aonde? Pertinho, não é? Porque senão não vai dar muito certo. Você não conhece o lugar. Se ele fala assim, vem aqui, você, uai. E ele fala assim, fica perto de tal lugar. E, nossa, agora eu já sei. Você nunca foi no lugar, você não tem noção do que você está lidando. Como é que você vai? Então, a gente lida com a expressão guia e modelo como se Jesus só fosse modelo. Então, assim, tá lá, tá feito, pronto, copia. E aí isso tem relegado as pessoas ao abandono. Porque é tipo assim, tem que ser desse jeito, tem que ser. Mas a gente esquece dessa primeira expressão, guia e modelo. É importante a gente pensar no guia, que é alguém que ele vai até você, porque o propósito é da onde você está, levar onde é necessário. Da onde você se encontra até o objetivo que tem em vista. E por isso, a lição da religiosidade é a mais profunda que eu posso dizer em se tratando da experiência de lidar com o guia. O que é a experiência da religiosidade? É quando você está disposto ao relacionamento, porque Jesus não é guia profissional, vamos dizer assim, guia no sentido profissional do termo, tipo assim, eu tenho o meu salário, o meu dever é te levar daqui até aqui, vamos. Quando a gente fala na tarefa de guia espiritual, a gente está falando de uma tarefa que não só tem ali uma noção intelectual, mas tem também sentimento. E às vezes porque a gente esquece de que Jesus é guia com sentimento, de que a gente se distancia mais. E o que é colocar Jesus como guia com sentimento? Com sentimento. É rebaixar ele a nós? Nananina, não. Tentar colocar ele no nosso tamanho? Também não. Não é também isso. O que é pensar em Jesus como um guia que tem sentimento? É entender que ele se importa com a gente. É entender que ele acha bom ficar perto da gente. Não, mas ele é Jesus, ele não tem desse, não. A alegria de amar dele é incrível. E todos para ele são importantes. As nossas mínimas dificuldades são importantes. Os mínimos detalhes da nossa caminhada são importantes. Porque quem ama está atento, tem sensibilidade. E é nesse particular perceber que o Cristo tem olhos para o nosso espírito e está disposto a
estar conosco na caminhada. Quando a gente sente isso, é diferente. Porque Ele não se perturbará com o mal que ainda não conseguimos nos desvencilhar. É um guia que respeita, mas que se importa. Não se importa não no sentido de se perturba, se importa no sentido de se interessa pelas nossas lutas e pelos nossos testemunhos, pelas nossas necessidades e pelas dificuldades que nós passamos. É alguém que tem olhos de ver. Olhos de ver. E que faz questão de ouvir tudo que a gente tem para falar. Porque quem não ouve o que a gente tem para falar é a gente mesmo, uns com os outros, a gente é perfeito. Ah, você está falando demais, já acabou. A gente, nossa, mas você está 15 horas nesse mesmo discurso. E isso é o que o humano faz, mas Jesus não. Aí se a gente fala, não, mas aonde tem respaldo doutrinário para você estar falando desse jeito? 495, Santo Agostinho e São Luís. Eles vão falar sobre a doutrina dos anjos da guarda. A doutrina dos anjos da guarda. E é muito importante a gente se voltar, vou pegar rapidamente e ler apenas um trechinho, porque nos ajuda a pensar em Jesus como o guia. Jesus como um guia. Aqui, olha. A mensagem é de ambos, São Luís e Santo Agostinho. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Não temeis em nos fatigar com as vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. Olha o que Santo Agostinho e São Luís estão dizendo. Não sou eu. Como a dizer, somos guias. Vocês são importantes. Mas a gente é orgulhoso. E o que a gente faz? A gente preenche todos os espaços da nossa vida, das nossas decisões e dos nossos pensamentos. E esquece de que tem que abrir espaço para que eles possam agir. E a gente esquece de que eles precisam ter espaço. Porque capacidade de amar eles têm, sabedoria para instruir eles têm. Por que às vezes é tão difícil? Por qual bem-aventurança que Jesus começa? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque talvez é o que a gente mais tenha dificuldade, mas é a porta de entrada para esse relacionamento perfeito. Aonde os nossos corações vão ter condições de sentir justamente essa influência. Porque nos mínimos detalhes, eles agem e estão conosco. Muito obrigado, Vitor. Excelente resposta. Obrigado. Mais alguém fazendo alguma pergunta? Tem aí, né? A pessoa está pedindo para ele comentar, né? Pode voltar, comente, por gentileza. Comentar o exemplo evangélico de Alcione no livro Renúncia. É a pergunta que está sendo feita, Vitor. Ótimo. A nossa querida Alcione, Marcos, é um coração para nós outros que fala-nos profundamente de Jesus.
não porque ela foi a maior divulgadora do cristianismo em termos de expressão e movimento. Não estamos aqui falando de um coração que anunciou a boa nova nos altos palanques, que divulgou imensamente em várias regiões o evangelho. Estamos falando de alguém que era uma fogueira. Como assim? Uma fogueira. Alcione representava não só a luz que ilumina, não só a luz que ilumina, mas o calor que conserva-nos a temperatura. Porque se eu falar que é uma fogueira que aquece, né? Aí o físico vai falar assim, não existe nada que nos esquenta, vamos assim dizer. Como a blusa de frio que você veste, ela não te esquenta, ela só conserva a sua temperatura. Então, ela não só ilumina, mas ela auxilia-nos nesse aquecer, que seria a conservação do melhor que existe dentro de nós. Falarmos dela é sentirmos esse calor bendito de um coração que ama. Por quê? Porque ela, no lugar que foi posto, nas circunstâncias que apareceram, ela fez talvez o que é imprescindível para todos nós. Ela calou a sua própria voz para que o Cristo pudesse falar. De modo que a sua intimidade era um retrato de Jesus escrevendo as mais altas determinações de uma alma que, apesar da elevação espiritual, reconhecia as possibilidades de queda e que, por isso mesmo, contava constantemente com o amparo do mais alto. O que ela fez? Ela transformou a vida dela em um relacionamento profundo com o plano maior. Ela transformou a vida dela nos mínimos detalhes. Na forma que ela falava, no que ela emitia, no que transbordava do coração dela, nós poderemos ver justamente o Cristo. Nessa expressão de luz, como também de calor. Que nos sustenta. Porque, às vezes, diante dos nossos testemunhos, a gente fica se sentindo meio que abandonado. Quem já leu o livro, ou quem tiver a oportunidade, pega o livro, mas não vai nele como simplesmente alguém que está interessado no romance. Vai com o desejo de beber água pura, porque ali há testemunho vivo, que representa líquido precioso para os nossos corações, diante das vezes essa sensação de abandono. É alguém que a gente pode falar assim, me ajuda. O coração dela estará à disposição do nosso. Ela faz do lar a maior escola, como Jesus fizera. Não realiza nenhuma obra externa de caridade, vamos dizer, nenhuma instituição, mas ela mostra como o lar é importante. Ela faz um investimento pesado dentro de casa, onde ela se sacrifica. O combustível para manter essa fogueira acesa é as suas renúncias, onde ela renuncia pelas circunstâncias a ter uma pessoa do seu lado, renuncia o conforto da própria casa para estar nesse trabalho ativo. É um livro tocante e que nos convida a escutarmos ali essas lições de vida eterna.
Qual dos dois querem fazer pergunta agora? Ô, Vitor, veja bem, quando a gente estuda o Evangelho, você com certeza é um grande estudioso dele, nós vamos perceber que Jesus, ele acolhia, consolava, curava e instruía. Basicamente, ele fazia esses 4 movimentos que o Espiritismo faz hoje. Os centros espíritas buscam fazer isso. Eu queria te fazer uma pergunta, Vitor, assim, como a gente trabalha isso em nós? Essa dádiva grandiosa do Cristo para nós, e como nós devemos trabalhar isso em nós. Isso, então vamos levar. O centro espírita está tentando fazer bem. É isso. Agora pensar nas 4 palavrinhas que são, só me recorda aí. Consolar, Acolhimento, acolher, cura e instrução. instrução. Acolher, consolar, curar e instruir. Isso. Tá. Vamos partir do seguinte ponto. Estamos falando sobre Jesus como guia. E parte justamente dessa relação de um guia para com o seu guiado, o seu tutelado, que essas 4 palavrinhas elas vão se colocar com toda a imponência e com todo o seu valor. Visto, se a gente for no advento do Espírito de verdade, ali a gente vai ter ele se colocando como médico das nossas almas. Médico, assim, por mais que possa ter uma visão de muitos doentes, cuida de doente 1 a 1. Quando a gente vai no hospital, por exemplo, o médico chama 1 a 1, porque cada caso é um caso. Tem detalhes, minúcias que são particulares, que são próprias de cada pessoa. Por isso, quando pensamos nesse médico que nos convida, só que o convite dele parece até difícil, né? Vinde a mim todos vós, estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você pensa assim, Jesus, eu não estou te entendendo. Que guia que é esse que manda você ir quando você está precisando que ele venha para cá? Porque eu estou cansado, estou sobrecarregado e ainda tenho que ir. Tá doido. Imagina você assim, vamos colocar um exemplo. Imagina você assim, você trabalhou num plantão de 24 horas, sem parar. Você está sem energia. Aí a pessoa, um amigo seu te liga e fala assim, vem cá, rapaz, para a gente conversar um carro. Você fala assim, não dou conta não. Eu vou deixar para a próxima, porque eu não tenho condição. Já foi tudo, todas as energias. Imaginemos agora, o que quer dizer o pensamento de Jesus? E aí eu parto de uma mensagem de Emmanuel que chama Na Meditação. Quando a gente fala do acolhimento do Mestre, como que a gente sente o carinho e o amor que o Cristo tem por nós? Tem dois jeitos. Que eles, em síntese, trabalham o mesmo ponto. Qual que é o primeiro ponto? O convite de Jesus do Vinde a mim não é para você fazer mais coisas. Vou explicar. Não é para você colocar mais nada. É para você tirar um pouco. Porque imagina você, um recipiente. Se eu encho, tá na tampa, se eu estou sobrecarregado, se eu estou esgotado, se eu estou no fim de mim mesmo, o que isso significa? Que não existe mais espaço para nada. O que é o convite de Jesus? Olha, o que às vezes é as nossas sobrecargas? As nossas preocupações, os nossos preconceitos.
É tudo aquilo que está ocupando todo o espaço do nosso pensamento, da nossa intimidade, e que estão nos levando a essa exaustão. O acolhimento do mestre, ele não se dá quando a gente faz isso ou aquilo no sentido externo, mas quando a gente tira. E como eu começo a tirar? A gente às vezes vai ter que renovar as nossas verdades, as nossas convicções que a gente tinha formado até então da gente. Então a gente vai começar às vezes a olhar e falar assim: Jesus, eu estou olhando para a pessoa na rua e eu não estou tendo desejo nenhum de ajudar. Mestre, isso me preocupa, porque diante das necessidades alheias, eu não estou sentindo vontade nenhuma de ajudar. Estou percebendo o meu coração muito distanciado do verdadeiro bem. Como que eu faço? A minha esposa, o meu marido começa a falar. Jesus, a primeira coisa que me dá às vezes é raiva, uma impaciência, uma irritação muito grande. Eu não estou conseguindo ouvir eles de jeito nenhum. Não estou tendo paciência, um pingo sequer de paciência. Mestre, sozinho não estou conseguindo. Tá difícil. No trabalho, está exigindo demais. E às vezes eu reconheço que eu poderia fazer uma, mas a vontade que eu tenho de xingar, às vezes ele. O discurso muda para experimentar o aconchego do Cristo, porque, acima de tudo, ele quer entrar em contato conosco, mas com as nossas verdades que a gente admitiu, com os nossos preconceitos, a gente está distante da gente. Quando Cristo está falando, não é ele de fora chamando a gente que está aqui de dentro e para ele. O convite dele é para a gente que está de fora de nós mesmos, na órbita, no dizer de Leon Denis, a gente está na periferia, é para a gente voltar para dentro. É só a gente ler na mensagem, na meditação. O Emmanuel vai nos convidar, onde ele vai falar assim: permaneces extenuado, sem força. E aí vai narrando uma série de coisas possíveis, gerando a identificação. Volve ao país de ti mesmo, às terras do próprio coração, a um lugar à parte. Encontra-te com Cristo. Porque não é eu saindo de mim para encontrar com o Mestre. É eu, na verdade, voltando. Porque qual filho pródigo, né, nesse divórcio com a divindade, se colocou a decidir-se sozinho, mas é preciso voltar. Voltar. O nosso irmãozinho Fernando está lembrando aí o poema Alta de Souza, Mensagem Fraterna, é extraordinário. Porque o objetivo é voltar. E como que a gente volta? A gente esvaziando daquilo que estava nos distanciando. Então é quando você começa a apresentar o que você não está bom. Os momentos você fala: Jesus, eu não dou conta de lidar com o trânsito. É quando você vai reconhecendo as suas limitações, você vai voltando para o seu lugar. Porque é na companhia dele que a gente vai aprofundar no conhecimento perfeito da gente. E é só depois de sentirmos o acolhimento do Cristo é que a gente vai se sentir consolado por ele, vai se sentir curado por ele, instruído e curado, porque a instrução traz a cura. Mas se a gente não esvaziar um pouquinho e começar, eu, por exemplo, hoje, diante de todas as determinações da minha consciência, eu falhei em algo. E eu estava falando com Jesus, falando: Jesus, como que eu vou fazer? Porque eu gosto de falar do teu evangelho, daquilo que tens me ensinado, como alguém que simplesmente traduz do que está vivendo. E eu, hoje, Jesus, hoje eu falei em alguns pontos que eu não gostaria.
Mas eu te peço, se possível, me conceda, me dignifiques para o cumprimento. Me ajuda, porque sem o Senhor eu não vou dar conta. E quando a gente percebe o nosso coraçãozinho perto dele, a gente tem força para recomeçar. Porque na estrada do guia, nesse acolhimento de guia, é a gente às vezes caindo e ele nos ajudando a soerguer. A providência divina nos levando. Quem dá os passos somos nós. Mas é preciso reconhecer que sempre vai existir. E é quando a gente começa a trabalhar a religiosidade nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Você fala assim, mestre, para comer eu tô esganado demais, tô andando muito ansioso. Porque a nossa vida integralmente pode ser uma carta onde Jesus escreve, onde a gente desperdiça oportunidade em alguns momentos, mas onde a gente retoma a lição, fazendo melhor. Não como quem fica parado no caminho, mas quem constantemente, e às vezes a gente, e aí a nossa irmãzinha coloca essa palavra vergonha, né? Às vezes quando a gente erra, aí que a gente abandona mesmo. Aí que a gente afunda de vez. Por quê? Porque às vezes falta essa coragem de reconhecer que a gente errou. E voltar mesmo como um cachorrinho entre as pernas, né? Estou aqui de novo. O desejo do anjo da guarda não é nos abandonar. O Vitor, você me fez lembrar, né, o que a Joana de Ângeles nos diz, né? Justamente o preconceito, tirar tudo que está ruim para a gente tirar e abrir espaço para Deus entrar, né? É o que a gente tem que realmente fazer nessa busca do buscar o guia, né? E isso que compete para todos nós, né? Muito bem explicado por você, né? Mais alguém quer fazer pergunta? Ô Vitor, você comentou numa parte sobre a questão da ciência e do espiritismo, e é muito interessante que a gente que é um pouco, já passou de 50 anos, a gente sempre fala que antigamente era melhor e tal, e na realidade o que a gente tem visto, acho que não é bem isso, acho que o mundo tem evoluído bastante. Em termos de ciência, a gente vê, por exemplo, cientistas que eram agnósticos e começam a enxergar, através até do próprio estudo da biologia, sobre já aceitar a divindade e a reencarnação. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa proximidade hoje da ciência junto ao espiritismo. É muito curioso, tem uma área da ciência que chama design inteligente, se eu não me engano, é esse a área de estudo. É uma área que não lida com comprovação científica, do ponto de vista, não que não há método científico, mas, por exemplo, eles trabalham com a ideia de Deus, ainda não explicando-a concretamente no método científico, mas procurando ali todo o raciocínio e tudo, eles são incríveis, assim, porque eles vão trazer justamente diante da biologia, da vida como um todo, esses mínimos detalhes que nos fazem referência ao autor. Então é justo a gente reconhecer que é o homem que tem encaminhado profundamente. A ideia de Deus, mesmo que por vezes negada, e aqui eu faço apenas um adendo rapidamente, porque Emmanuel ele renova os nossos conceitos de oração. Oração não é prece, tão somente. Esse momento que eu falo, mas tudo que eu desejo, tudo que eu anseio, tudo que eu nutro dentro de mim como proposta. Sai de uma perspectiva de consciente, vamos dizer assim, a oração é o momento consciente para todos os instantes da nossa vida.
da nossa vida. Então, assim, tô no trânsito, de repente, ansiei ali matar alguém. Eu fiz uma oração. O conteúdo da oração, o Criador está percebendo. A partir de tudo isso surge a noção de religiosidade. Porque a religiosidade consciente e inconsciente. Porque Deus, ele está presente na relação. A gente está meio afastado, né? Está meio assim, meio lá, meio cá. Mas ele tá firme e forte. Esse casamento perfeito com a criação, ele está como que determinado. Deus não redou pé, não abriu mão dele. Então, ele está percebendo tudo que a gente falou para ele, direto e indiretamente. Isso em se tratando, por exemplo, dos cientistas. É justo a gente reconhecer que eles também têm consciência. Tudo que eles... Eu acho que alguém abriu o ar. Fechou. Tudo que eles fazem, de alguma forma, há o pensamento íntimo que os instrui. A tendência é que cada vez mais a consciência direcione a criatura humana. E diante de tudo isso, o movimento que a gente faça não seja mais de afastamento. Estamos nesse período justamente o quê? De revisão de tudo isso. E perceber iniciativas como desses cientistas que já começam a lidar com essa ideia, porque eles vão aprofundando, e cada vez mais isso vai dando abertura para mais coisas. Vai instigando a curiosidade. E é justo a gente pensar nessa questão da consciência como um ponto muito curioso, né? Porque a consciência, esse pensamento íntimo, ele só vem, isso abrangendo. Quantos artistas, às vezes famosos, que a gente não imaginaria falando dessa noção de religiosidade, de repente abraçam aí a crença e se mostram como que atuantes influenciando tanta gente. Então, o Cristo tem buscado não só os setores, mas os setores são obra de quem? De indivíduos. Buscando indivíduos, se acende luz nos setores. Então, nos máximos setores da vida, e aí há uma fala curiosa, né, de Bebeto, Deus age no silêncio da maternidade. Então, vem lá, nasce um. Às vezes, vem só uma criatura que começa a trazer ali algumas ideias, mas essa criatura, às vezes, incomoda outras pessoas, que até certo ponto nega. Mas chega um momento que abre uma brecha. Aí é nessas horas que as coisas começam a despontar para novos rumos. Porque você pode negar até certo ponto. Você pode negar até alguma existência, mas chega um ponto que você sente. Porque esse pensamento íntimo, ele reverbera e vai atuando cada vez mais, preenchendo espaços na nossa vida. Então, é preciso reconhecer que o trabalho da espiritualidade tem se dado de todos os meios. Antigamente era melhor, a gente escuta demais essa frase, né? Principalmente quem está mais velhinho. Mas, assim, é preciso trabalharmos com dois pontos. Antigamente tinha a capacidade, a possibilidade de viver, ela tem um toque especial, que é de gerar eternidade. Quanto mais eu vivo, mais eu gero eternidade. Como assim? As nossas memórias, elas não estão restritas ao tempo. Nossas memórias são verdadeiros ali traços de eternidade que estão postas no universo, no nosso universo particular. São verdadeira bênção que a gente tem, são as nossas memórias. Então, sempre lembrar daquilo que passou, daquilo que a gente já viveu, daquilo que, de alguma forma, já está concretizado, vai gerar em nós esse sentimento de saudade, vai mexer com a nossa intimidade. Isso é muito, muito importante. É muito importante. Esses retratos de eternidade, que chamamos de memória, eles são muito sadios para o nosso coração. São alimentos que vão como que substancializando as nossas vivências.
Mas as nossas memórias criadas, elas não só ficam no passado, mas podem igualmente ser presente. Às vezes a gente tinha saudade de acolhimento, de presença, porque a vida ela vai nos seus movimentos indicando novos ciclos, e às vezes o ciclo mais confortável era o que a gente estava antes, e o que estava agora, ele está no rebuliço, está numa desorganização, e até a gente concretizar, acalmar, tranquilizar esse novo ciclo vai demorar um tempinho. Então, lá estávamos numa realidade concreta. Só que a lei de progresso fala assim, olha, legal, até aqui foi muito bom, vamos subir. Legal, vamos subir. Legal. E aí, a gente vai progredindo. Realmente, os tempos eram os melhores que poderiam ser, como os atuais. No passar do tempo, serão os melhores que a gente teria. Porque é natural essa nostalgia da nossa parte. Essas eternidades que a gente, por vezes, vai relembrando, vai visitando. Isso é muito sadio, inclusive. Uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel fez um trabalho extraordinário, ganhou o prêmio Nobel, né? A partir do estudo profundo sobre o valor das fotografias, desse visitar o passado, dessa percepção da realidade que a gente às vezes vai vivendo nesse turbilhão de coisas que vai acontecendo e a gente esquece da nossa construção. E a gente tão somente vai ficando mergulhado nisso ou naquilo. Então, é importante a gente reconhecer que o Cristo tem nos buscado de todas as formas, de todos os meios, para que a gente siga construindo por meio dos melhores sentimentos. Infelizmente, nosso tempo está esgotando, né? Então, tenho muito que agradecer a você, Vitor, tá? Espero que você vá poder outras vezes estar conosco em outros encontros, né? Mas o nosso tempo realmente se esgotou. E eu vou pedir ao Pedro, nosso amigo, quero agradecer a participação do Guaraci e a sua, Pedro. E se você puder nos brindar com uma prece para nós encerrarmos nosso trabalho de hoje. Fiquem todos com Deus e muito obrigada. Amado Mestre Jesus, Deus Pai misericordioso de infinita bondade e amor, obrigado por mais esse maravilhoso estudo trazido pelo nosso irmão Vitor Hugo, que o Senhor possa iluminá-lo sempre para que traga esse conhecimento fantástico que toca os nossos corações e que nós possamos, com todo esse aprendizado, colocar em prática no nosso dia a dia o amor, a caridade, a fé e a perseverança no bem. Que possamos, a cada dia, caminharmos mais perto do Senhor, para buscar essa luz que ilumina a nossa alma, para essa vida eterna de paz e harmonia. Que a paz do Senhor seja com todos, muito amor e luz, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Obrigado. Um abraço, Vitor. Abraço. Fique com Deus. Beijo, Vitor. Quando o sol vai nascer, sua luz é que dá o dom das manhãs. É assim em você, sua luz se reflete no olhar e emoções dão o dom de viver, pra mostrar em você o que há de bom, mesmo quando escurecer.
Noite vem e as estrelas brilham tão distantes no céu, e a escuridão já não é assim tão ruim. Faz você refletir e pensar no amanhã, quando o sol renascer e trazer outro dia, recomeçar, ter um novo brilho no olhar e viver outra nova emoção, pra mostrar em você o que há de bom, mesmo quando